dia a todos e todas, bom dia a quem está nos acompanhando de casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje é um tema que eu considero um tema difícil de falar, porque são perguntas que foram feitas em um contexto de vida, de tempo, né, de momento histórico, num outro país que tem uma outra realidade, que tinha e que tem uma outra realidade. Então, o desafio é contextualizar, compreendendo o sentido e o significado das respostas àquela época, extrair o sentido maior daquilo que está sendo respondido, ou seja, daquilo que é perene, daquilo que faz parte dos alicerces do que está querendo ser ensinado, porque o ser humano evolui, o espírito evolui, nós evoluímos, novas estruturas sociais, nova dinâmica social ocorre, e nós precisamos, então, atualizar aquilo que foi ensinado lá atrás. Nós precisamos, então, agora, contextualizar para uma realidade contemporânea, século XXI, Brasil, como é que a gente faz isso, como é que a gente traz isso para a nossa vida, para a nossa realidade. E fazer isso é sempre bastante desafiador. Por quê? Porque você tem que passar entre Síbila e Calipso. Não sei se vocês conhecem essa mitologia grega, que é um lugar no mar, está na Odisseia, de Homero, em que o navio precisa passar em um lugar em que, de um lado, tem um animal mitológico, devorador, e do outro tem um abismo. E você precisa passar, então, certinho pelo meio para não ser devorado ou para cair do abismo. Então, falar e contextualizar escritos que são considerados por muitos como sagrados, como algo imutável, como algo que a gente não pode mexer, é sempre fazer essa travessia, porque você precisa avançar, atualizar, mas, ao mesmo tempo, saber quais são os limites para que você não perca a essência, senão daqui a pouco você está fazendo outra religião, outra que não se afasta das bases. Então, é sempre muito desafiador. Ao mesmo tempo, também ficar apenas repetindo o que foi escrito há mais de 160 anos atrás, naquele contexto, naquele tempo histórico, naquele momento, onde não existia internet, onde as relações sociais e de trabalho eram completamente diferentes da atualidade. A gente vai ficar também parado no tempo, como se o espírito não tivesse evoluído. Nós não estamos mais no século XIX, nós estamos no século XXI. Como traduzir aquilo que os espíritos trouxeram para a nossa realidade? E esse é um grande desafio. Então, o meu convite é sempre de reflexão. O meu convite nunca é de trazer verdades absolutas, respostas inquestionáveis. O meu convite sempre é de motivar e de estimular a reflexão, de estimular a nossa capacidade de compreensão, o uso do nosso intelecto que Deus nos deu, as nossas experiências pessoais e coletivas, o nosso conhecimento prévio, porque ninguém é tábula rasa, todos têm um conhecimento prévio das coisas, e quando a gente não tem conhecimento, a gente infere a partir de outros conhecimentos. O ser humano tem essa capacidade, e isso é uma característica da inteligência humana, a capacidade de inferência. Mesmo que você nunca tenha visto uma coisa, mesmo que você nunca tenha lido nada sobre aquela coisa, você é capaz de emitir um juízo a respeito daquilo ali. O perigo disso, quando você não tem conhecimento, é de você confundir a opinião com conhecimento. Porque a opinião todo mundo tem sobre tudo, qualquer assunto. Conhecimento é outra coisa, não é? Mas o nosso desejo de conhecer deve partir sempre da nossa opinião. Ou seja, eu tenho uma hipótese para explicar tal coisa. A partir desse momento, você deve ir buscar o conhecimento nos alicerces
sejam nos campos das ciências, sejam com as pessoas que passaram a vida inteira estudando aquilo, porque é assim, né? Tem gente que se dedica a vida inteira e tem um vasto conhecimento, então a gente já encontra a coisa pronta, não encontra bruta, a gente já encontra o diamante lapidado, é só a gente se apropriar daquele conhecimento e transformar aquilo que você aprendeu em um conhecimento, em sabedoria, é você fazer a sua própria tradução das coisas, que é algo que muitas pessoas não fazem. Então, nós não devemos negar a faculdade que Deus nos deu. Nós somos o princípio inteligente do universo. Quais são os elementos gerais do universo que vocês já aprenderam aqui, certamente, em aulas anteriores, quando se falou de Deus, quando se falou de evolução, quando se falou de espíritos. Deus, espírito e fluido cósmico universal. Não foi isso que vocês aprenderam? Se não aprenderam, vão ter que voltar para repetir no semestre que vem, né? A aula 2. Então, Deus, né, fluido cósmico universal, e espírito, sendo o espírito, está lá no livro do Espírito, o princípio inteligente. O que é a inteligência? A inteligência é exatamente esta capacidade de concluir, a partir de premissas, algo que não nos foi diretamente ensinado. A gente vai inferindo, a gente vê uma coisa, vê outra, associa e tem uma resposta para aquilo ali. Então, quanto mais você aprende, mais você consegue fazer essas associações. Mas tem uma outra ponta disso, que eu estou falando aqui apenas na perspectiva do intelecto, da razão, da racionalidade, mas existe uma outra forma de aprendizado, que é a inteligência emocional, que é o domínio afetivo. Então, nós inferimos as coisas e temos opinião a partir do cognitivo, ou seja, do exercício da razão, do raciocínio, mas também a nossa forma de interpretar o mundo tem o domínio afetivo. As experiências que eu vivi. Então, se eu, por exemplo, comi algo num contexto de tristeza, de dor, talvez eu associe aquilo ali, eu faça uma interpretação daquilo de uma forma negativa. Se for em um outro contexto, comida de mãe, por exemplo, meu marido tem uma teoria que diz que, por pior que seja, a comida de mãe sempre parece gostosa, porque tem outro elemento, né? Minhas filhas, as duas mais velhas, já saíram de casa e até hoje elas falam do macarrão diferente, que era um macarrão que eu fazia, que na verdade eu nem sabia cozinhar direito, eu metia tudo dentro e fazia aquela miscelânea, metia queijo e jogava no forno, que fica tudo bom, macarrão, botou queijo, botou no forno, não importa o que é que você jogou dentro. E elas até hoje pedem o macarrão diferente da mamãe, porque, na verdade, ali era um carinho. Então, fica uma outra impressão, para além da razão. E isso é muito importante. Por quê? Porque as nossas escolhas são muito mais movidas às emoções, ao domínio afetivo, do que à razão. E, entretanto, a sociedade contemporânea valoriza muito mais a razão do que o domínio afetivo. Quando se faz, por exemplo, o concurso público, dá um exemplo. O concurso público favorece o domínio da razão, do cognitivo. Quem tem melhor memória, quem, né, tem mais tempo para estudar e a memória é melhor, você vai lá e você é aprovado. Eu estou falando isso como servidora pública há 30 anos, mas aí você vai vendo as diferenças entre aqueles que fizeram por uma questão afetiva, no sentido de querer servir ao coletivo, que deveria ser a característica principal, e aqueles que fizeram porque queriam estabilidade e tal. E, incrivelmente, isso sobressai mais do que os anteriores. Então, eu já ouvi muito pessoas fazendo críticas aos servidores públicos de forma generalizada, o que é uma grande injustiça para com aqueles que, como eu e tantos outros, dedicaram a vida a cuidar da saúde pública.
Eu vi já colegas chorando porque a geladeira, a energia caiu e perdeu 10 mil doses de vacina. E ela das lágrimas descendo porque perdeu as vacinas. Eu já tirei dinheiro do meu bolso para comprar coisas para fazer determinados serviços funcionarem, porque eu sabia o quanto as pessoas iriam ser prejudicadas se aquilo não funcionasse. Mas não sou sozinha, tem centenas, milhares de pessoas com essa dedicação. Por quê? Porque no rol foram selecionados também aqueles que estão ali pelo afetivo, pelo desejo de servir ao coletivo. Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que estão no bairro, aí querem criar uma comissão para varrer a rua, para plantar não sei o quê. Tem gente que é assim, tem gente que não. Não existe uma crítica a quem não faz, mas seria importante, né, selecionar aquelas pessoas, porque você precisa ter um sentimento de empatia muito grande, que deveria ser mais valorizado para trabalhar no serviço público. Você deveria ser o item principal, porque a técnica se aprende. Não é difícil. Você lê, estuda, é treinado, capacitado, você aprende a fazer o serviço. Mas esse domínio afetivo a gente não tem como ensinar. A gente pode melhorar técnicas de atendimento e tal, mas é sempre diferente. Existem a pessoa às vezes domina a técnica de atender. Como é que atende o público e tal? A pessoa domina ali, mas tem aquele que é tão afetuoso que você sente, que você se sente bem, tem uma energia diferente. Você pode fazer a mesma coisa, a mesma instrução de como atender, que isso também pode ser ensinado, mas é para fora, não vem de dentro. Exatamente. Para todos, porque tem um bocado de gente doida também que passa nessa peneira aí, tem os desajustados, com psicopatologia mesmo, quando eu estou falando, é nesse sentido, de terem psicopatologias, muitas vezes incompatível com o que vão fazer, tá? Então, é importante. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Para que nós possamos passar esses próximos minutos, eu ia dizer horas, mas já não tem mais horas, fazendo esse exercício. O exercício da reflexão, usando o intelecto. O maior pecado que o espírito, pecado entre aspas, que o espírito pode cometer é se recusar a pensar. Quando a gente se recusa a pensar, nós viramos massa de manobra. Quando a gente se recusa a pensar, nós podemos fazer coisas às quais nos arrependemos depois. Como, por exemplo, lixar uma pessoa que cometeu um crime. Se a pessoa, eu acho que quem faz, a maioria, pelo menos, a não ser os que têm mesmo distúrbios, se parasse para pensar um momento no sentido daquilo, eu tenho certeza que recuaria. Mas quando a pessoa não usa a sua capacidade de pensar, de refletir sobre as situações, nós nos tornamos pessoas facilmente manipuláveis pelos encarnados e pelos desencarnados. Então, nós podemos tomar atitudes e fazer coisas por essa recusa. Por exemplo, o fascismo, que não é uma ideologia política como direita, esquerda, o fascismo é uma patologia social, em geral, ocorre por conta de um grande número de pessoas, naquele momento, se recusarem a pensar. Isso é uma teoria, não é minha, é de Hannah Arendt, uma judia alemã, filósofa, que escreveu sobre a banalização do mal, e que ela estudou por que as pessoas comuns na Alemanha nazista, a maioria apoiou todas aquelas atrocidades que foram feitas com as outras pessoas. Por quê? Será que era todo mundo psicopata? Certamente que não. Então, o que é que acontece? É a suspensão do juízo. Então, eu me deixo levar sem parar para uma reflexão em torno daquilo. Então, o convite sempre é: não recuse pensar. Se você não tem elementos, vá ouvir e sempre ouça o contraditório. Nunca ouça um lado só. Escute um lado e escute o outro. Eu adoro dialogar com pessoas que têm visão de mundo e ideologias diferentes da minha. Quem tem uma ideologia diferente, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir, eu consumo palestras, por exemplo, de pastores evangélicos na internet. Né? Por quê? Porque eu quero entender. Eu quero entender como é que essas pessoas pensam,
como é a visão de mundo do outro. Eu quero exercitar o meu intelecto, colocando inclusive em xeque as minhas próprias convicções, os meus próprios valores. Por quê? Será que eu tenho que ficar tão rígida assim nos meus valores? As coisas já mudaram tanto, né? Da França do século XIX até agora, quantas coisas mudaram no mundo? Então, como é que eu posso ficar com convicções rígidas, sem ter esta flexibilidade de tentar atualizar as coisas? Como é que a gente consegue fazer isso? Através do conhecimento, do aprendizado, do estudo, da leitura, do diálogo, mas principalmente da reflexão. Senão você vira papagaio. Você repete tudo, mas na verdade você não está entendendo nada. Você pode repetir. Tem gente que vai lá, repete, tudo bonitinho, mas sim, isso para você. Nós temos um grupo aqui chamado Despertar do Espírito, para os alunos da ULI, que funciona dia de terça, comigo e com o Fernando Santos, em que o maior desafio é esse, porque a gente vai trazendo as dinâmicas e as pessoas vão, não porque o mundo, porque as pessoas, porque o ser humano, lá é proibido isso. A gente chama logo, a gente diz eu, você, para você, isso é o quê? Significa o quê? Porque senão a gente fica generalizando, falando do mundo, das pessoas, do ser humano. Sim, e você? Isso lhe toca em quê? Esse é o grande desafio do Espírito, e essa é a grande transformação. Então, vamos lá. Preâmbulo grande, para a gente poder entrar nesse tema. Vou andar aqui entre Síbila e Calypso, tá? Eu espero não ser devorada, nem por um, nem por outro. E a gente conseguir aqui fazer reflexões. Por favor, não tomem o que eu colocar como verdades absolutas. Não me coloquem nesse lugar, porque eu não quero. Eu não detenho a verdade e nem detenho todo o conhecimento. Eu estudo, leio e reflito e transmito aquilo que eu acredito, mas posso mudar de ideia, inclusive não tenho medo de ser contraditória, porque tem um poeta que diz: contradigo-me porque sou vasto, só os medíocres não se contradizem. Diga, quem foi que falou Isabel? Ali. Isabel, pessoas simples, que eu sempre achei que são pessoas que vivem muito bem. Por exemplo, um trabalhador de roça que eu vejo assim, uma pessoa que, para mim, eles não pensam demais. Isso é não pensar, ou eles pensam de uma forma que eu sempre entendi assim na minha cabeça. Poxa, quem pensa demais às vezes se trombica na vida, porque essas pessoas não pensam muito porque não conhecem, não têm acesso, não sabem que as coisas existem. E na minha cabeça eu acho que eles vivem super bem, super felizes, com pouco financeiro, mas super bem. O que você me diz disso aí? É porque não pensa ou porque... Não entendi. O pensamento é um atributo do espírito imortal. Portanto, qualquer espírito encarnado pensa, e muito, e o tempo inteiro. Nós travamos um permanente diálogo interno. É meio esquizofrênico isso, mas a gente fica conversando com a gente mesmo o tempo inteiro. A meditação, quem aprende, é a suspensão disso por alguns momentos, que é muito bom, porque você tem insights e tal, a partir dessa suspensão do pensar, o que é um grande desafio. Se eu convidar vocês aqui a ficarem 2 minutos sem pensar, vai ser dureza. Quanto mais 5, 10 minutos com a suspensão do pensamento. É bem difícil. Então, todos pensamos. Agora, existem... Eu vou falar 2 coisas, tá? Primeiro, o pensar, o conhecer e a felicidade da ignorância, que é o que você trouxe aí. A felicidade da ignorância. Se a gente for pensar nessa perspectiva, nós poderíamos pensar, então, que éramos felizes quando vivíamos lá atrás, como seres humanos ainda no primitivo, em que não existia crise existencial. Se caçava, se coletava, isso está em algum slide aí para frente, tá? Mas a gente vai conversando, e aí, quando chegar o slide, eu já pulo, tá bom? Porque senão não dá tempo. Então, a gente vai ter esse saudosismo de pensar que o bom era lá atrás.
Aí, a felicidade da ignorância. Na perspectiva da evolução do espírito, esse é um estágio. É um estágio a felicidade da ignorância. Isso é uma coisa. Mas eu quero distinguir do que você falou. Porque o fato de uma pessoa viver com simplicidade material não significa que exista ali uma simplicidade do intelecto. A gente não sabe. Você pode ser uma pessoa que tem um doutorado e está mais atrasado do ponto de vista tanto intelectual quanto ético, eu não gosto de falar moral, depois eu explico por que não moral, mas ético, do que seu João, que está lá plantando orgânico no pedaço de terra dele e vendendo na feira. Existem pessoas que estão vivendo numa simplicidade material e que são donas de uma sabedoria absurda que você não encontra em pessoas letradas. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Pobreza material não significa pobreza intelectual. Agora, se a gente for ver o intelectual do ponto de vista acadêmico, se você for fazer essa comparação, aí tudo bem, porque existem formas diferentes de se conhecer. Existe uma forma que é a forma acadêmica, que é formal, que tem toda uma linguagem própria e que você fala para os seus pares, porque só eles vão lhe entender. E existe um conhecimento e uma sabedoria da simplicidade, porque ser simples é extremamente difícil. É muito difícil ser simples, porque a simplicidade requer um vasto conhecimento para que você possa traduzir aquilo que você aprendeu de forma que qualquer pessoa possa compreender. E existem pessoas que alcançam isso. Falam de uma forma... Nós temos grandes intelectuais que falaram. Quem é que não entendia, por exemplo, o que um Ariano Suassuna dizia? Todo mundo entendia. Ele era um grande intelectual. Um grande intelectual. Eu não consigo assistir uma vez, eu já assisti dezenas de vezes o Alto da Compadecida sem dar risada. Sem parar para refletir. Quando eu ouço a entrevista dele, ele diz coisas profundas, fantásticas, com uma simplicidade. Vamos mais longe. A simplicidade com que Jesus ensinou. Jesus não fazia parte da casta intelectual dos judeus. Não vamos esquecer que Jesus era judeu. Não vamos esquecer que existiam os doutores da lei, que eram os intelectuais da época, que seriam os acadêmicos de hoje, os que estudavam. Jesus era filho de carpinteiro. Andava com pescadores, que certamente a maioria sequer sabiam ler. Entretanto, tiveram outros também, Mateus, Lucas, alguns sabiam, mas assim, a maioria, pescador naquela época, não tinha conhecimento. Então, a simplicidade com que ele passou os ensinamentos. De uma forma tão precisa, que até hoje, mais de 2000 anos depois, a gente lê, relê, interpreta e reinterpreta e ainda vale os ensinamentos. Porque ele falou para o espírito. Ele não falou para um tempo, para uma época. Ele usou uma linguagem metafórica, que é a linguagem do nosso inconsciente. Então, eu estou colocando isso num exercício da proposta que eu fiz para vocês. Vamos exercitar nossa capacidade de pensar sobre as coisas. Será que a pessoa que vive na simplicidade material tem simplicidade intelectual? Será que as pessoas que têm simplicidade material e intelectual estão felizes ou vivendo a felicidade da ignorância dentro do processo evolutivo do espírito? São questões para a gente não pode criar uma sentença que seja verdade para todos os espíritos encarnados. É impossível isso. Nós temos uma diversidade de espíritos encarnados em diferentes níveis evolutivos e em diferentes níveis
de desenvolvimento do intelecto. Por que desenvolvimento do intelecto? Porque o intelecto é um atributo do espírito, então todos temos. Agora, até onde você foi é que diferencia as pessoas, não o potencial. A priori, o potencial é do espírito. Agora, onde você chegou, onde você foi, aí depende da sua cocriação de si mesmo, porque nós somos co-criadores de nós mesmos. À medida em que a gente vai vivendo as experiências, a gente vai ampliando e compreendendo as coisas. E uma terceira coisa, um terceiro convite, eu não vou andar com esses slides, viu? Tá tudo bem, mas tá tudo bem. Os slides é só para a gente não esquecer determinadas coisas, não importa. Eu acho que isso aqui que a gente está conversando é extremamente importante para a gente compreender qualquer tema, não só o tema do trabalho e do progresso, mas qualquer tema. Existe uma coisa, um problema que nos leva muitas vezes a sermos simplistas e reducionistas, que é deixa eu dizer, uma epidemia no mundo, uma pandemia no mundo, vou usar o termo mais moderno, mais moderno não, mais condizente com o que a gente está vivendo, de simplismo e reducionismo, que é a gente querer algo que explique tudo e que responda a tudo em relação a todas as pessoas. Isso não existe. Cada um enxerga o mundo a partir da sua lagoa. E aí, eu não sei se vocês conhecem a história da rã que vive na lagoa. Vocês conhecem? Alguém aqui conhece? Ninguém conhece. Então, ótimo. Vou contar para vocês contarem por aí. Que história ela tem? Eu sou uma contadora de histórias e as histórias elas têm ensinamentos muito profundos, tá? Se a gente souber ler nas entrelinhas delas. Então, existia uma rã que vivia numa lagoa. E ela era muito feliz na lagoa dela. Ela tinha tudo que ela precisava ali. Um dia, ela recebeu a visita de uma outra rã que vivia perto do mar. E as duas começaram a conversar, e a rã que vivia na lagoa perguntou à rã que vivia perto do mar: como é o mar? E a rã disse assim: o mar é enorme. É muito grande, é muito bonito. Aí a rã da lagoa perguntou: maior do que minha lagoa? E a rã disse assim: não tem nem comparação, o mar é imensurável. E ela vai embora, saia daqui que você é mentirosa, porque não existe nada maior do que a minha lagoa. Então, a maioria de nós enxerga o mundo a partir da sua lagoa. Não esqueça que, para além da sua lagoa, existem outras lagoas, rios, riachos e oceano. Por quê? Porque nós fazemos, então, uma leitura de mundo a partir dos elementos que nós temos, seja do meu nível evolutivo, do meu nível de conhecimento, do meu nível intelectual, do meu nível da minha cultura. Quando eu estou falando aí cultura, não no sentido acadêmico, intelectual, mas a cultura de onde eu vim, a família que eu nasci, a cidade que eu nasci, a região que eu nasci, o país que eu nasci, o continente que eu nasci, o hemisfério que eu nasci. Porque se eu nascer no Ocidente, no Oriente, eu sou bem diferente. A minha lagoa tem elementos bem diferentes da lagoa de que nasce no Ocidente. Oriente e Ocidente têm perspectivas de entendimento, de visão de mundo muito diferentes. Mas nós temos a tendência de querer inferir aquilo que está na sua lagoa para o mundo. Aí a gente vai, por exemplo, conversar com uma pessoa sobre racismo, por exemplo. Aí a pessoa diz assim: isso não existe, porque você está falando da sua lagoa. Se você não viveu isso, não significa que outros não viveram. Você está falando da sua lagoa. Mas isso é um absurdo para você a partir da sua lagoa. E quais são os elementos que tem na lagoa do outro? Então, lembre-se sempre de que tem outras coisas para além daquilo que abarca as nossas experiências pessoais. E as nossas experiências pessoais não são parâmetro para definir, conceituar coisas do mundo. Não dá. A gente quer fazer isso, a gente tem até um desejo de fazer isso. Mas minha amiga tomou remédio de piolho e não teve nada quando teve Covid. A sua amiga. Aí vem um cientista e investiga 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e aplica testes estatísticos e vê que não tem efeito, pelo contrário, é hepatotóxico. Tem um bocado de gente com hepatite aí por conta da quantidade de remédio de piolho que tomaram, pensando que ia curar a Covid.
ou prevenir, quando para vírus a prevenção é você fortalecer o seu organismo e tomar vacina. Não tem outro jeito para vírus. Bactéria, vá lá, mas vírus é complicado. O bichinho é bem complicado. Porque a pessoa... E debateu comigo essa pessoa. Eu tenho 30 anos na área de saúde. Eu tenho graduação, mestrado, especialização, mestrado, doutorado e dedicação à área de epidemiologia e de infectologia. Mas não adiantava, porque a pessoa estava na lagoa dela, afirmando, porque a experiência dela, eu disse, tá, eu conheço gente que bebeu água e também não teve nada. Então, é a água que cura. Bebeu chá, também não teve nada. É o chá? É o quê? Para que a gente possa fazer esse tipo de inferência, eu preciso fazer pesquisas com muitas pessoas de diferentes situações, diferentes contextos, aplicar testes estatísticos a essas pessoas, controlar o experimento para ver se não tem outros elementos que estão interferindo ali, para aí sim eu inferir e dizer, nesse estudo foi estatisticamente comprovado que tal coisa funciona ou não funciona. Aí você domina, aí, ok, isso está no campo da ciência, da pesquisa. Uma pesquisa, gente, dá um trabalho danado, eu fico muito triste quando as pessoas menosprezam. Você leva, no caso do mestrado, 2 anos, dedicada exclusivamente para isso. No doutorado, você leva 4 anos, ou mais. E tem gente que tem cientistas que levam 10, 15, 20 anos. Há quanto tempo as pessoas estão pesquisando vacina para HIV? Há quanto tempo se está pesquisando vacina para dengue? Ainda não conseguiram, mas vão conseguir. Diga. Se pesquisou tantos anos para HIV até agora chegou no caso, e por que tem que se garantir que essa vacina para a Covid, que foi feita, não vou falar nem o nome do lugar, da noite para o dia tem eficácia e não vai ter consequências? Porque existem muitos cientistas que estudaram anos e anos e anos a ivermectina e provaram que elas combateram muitas infecções ao longo até do século passado. Eu já li isso. E cientistas conceituados. Então, aí está uma controvérsia, porque os infectologistas, eu tenho uma prima que é uma excelente infectologista e é contra, entendeu? Uhum. Jabadaró, que foi o mestre dela, ele passou ivermectina para clientes, amigas minhas. Inicialmente, quando uma doença nova surge, eu só vou falar rapidinho para a gente não desviar do tema. Quando uma doença nova surge, várias tentativas são feitas. Várias tentativas são feitas. Depois que as tentativas são feitas, experimentos controlados, com milhares de pessoas, não é a experiência de um profissional. Um profissional sério, que conhece como é que se pesquisa, ele jamais vai inferir a partir dos atendimentos dele e dos resultados dele, porque isso não é possível de ser inferido se for ciência séria. Mas quando vários pesquisadores no mundo inteiro fazem vários experimentos, não com 100 pessoas, 200 pessoas, mas com milhares de pessoas, aí eles vão dizer, olha, o resultado não prova que isso serve. É isso que ele está dizendo. É assim que se faz ciência, é assim que se constrói ciência séria. E mais, ele submete o experimento dele aos pares. Então, para uma pesquisa sair numa revista científica de qualidade, você tem que enviar o seu artigo para vários outros que vão estudar o que você fez, analisar o que você fez. Então, se alguém quer dizer que serve, está no direito, mas qual foi o trabalho de pesquisa que essa pessoa fez, ela submeteu o trabalho aos pares dela, ela publicou numa revista de qualidade séria, porque tem umas que não são, aí ela pode dizer, serve. Desse jeito, mas dizer a partir da sua experiência pessoal é falar a partir da sua lagoa. Mas, agora, em relação à vacina, eu não posso deixar de falar, como pessoa da área de saúde, eu não posso deixar de esclarecer como é que isso é produzido. Né? E isso é produzido o mundo avançou. Então, a engenharia genética hoje permite que um vírus seja mapeado muito rapidamente e, por isso, toda a tecnologia, além de ter outra coisa que fez a vacina sair rápido, o mundo inteiro, os maiores mentes brilhantes do mundo se consorciaram. Quando eles fizeram isso,
Em 10 meses eles conseguiram. Na próxima pandemia, porque vai ter, é capaz de sair em 3. É capaz de sair em 3 meses. Por que eu estou falando isso? Porque quando mentes brilhantes, mais a tecnologia avançada, mais todo o conhecimento científico que já foi desenvolvido, quando se juntam, só pode sair coisa boa. E como é que se prova que funciona? Funciona porque as mortes caíram, funciona porque as pessoas conseguiram já tirar as máscaras, a quantidade de pessoas já diminuiu. Por quê? Por quê? Porque o vírus da Covid é um vírus muito mais simples, é um coronavírus muito mais simples do que o HIV. O vírus do HIV, ele ataca o sistema imune. Então, como é que a vacina funciona? Estimulando o sistema imune a produzir linfócitos T, que vai produzir as células para defender o organismo como se fossem soldados, que ficam ali de prontidão, se o vírus entrar, eles vão lá e matam. Mas o que o HIV faz? Ele ataca o próprio soldado. Então, é difícil, muito mais difícil, produzir um antígeno, que é o nome técnico da vacina, produzir um antígeno que escape da destruição provocada pelo HIV, percebe? A mesma coisa é a dengue. Por que não tem vacina contra a dengue? Porque ele tem 4 sorotipos. Dengue 1, 2, 3 e 4. Para uma vacina funcionar, ela precisa ser eficaz para os 4 ao mesmo tempo. Porque se você der para um, quando a pessoa pegar o tipo 2, ela pode ter dengue grave, que é o que caracteriza. Então, você não pode dar uma vacina para a pessoa para um só. Se fosse para um só, já estava resolvido, mas tem que funcionar para os 4. E, no caso do HIV, é porque ele ataca os linfócitos T, que é a matéria-prima de produção do sistema imune. Então, cada um tem suas características. Por isso, quando o vírus é mais simples, é mais fácil também produzir a vacina. Mas ele é simples, mas ele criou um monte de sorotipo. Ele fica escapando, não é? Cada vez que se combate um, como passou para muitas pessoas, ele sofreu muitas mutações. Então, ele muda os locos lá dos DNA, da RNA, na verdade, é um RNA vírus do RNA, muda as perninhas dos... E aí, quando muda, ele faz sintomas um pouco diferentes, porque vai passando de uma pessoa para outra. Como ele se reproduz muito rápido, as mutações também ocorrem de forma muito rápida. E aí a gente tem vários subtipos, tanto que aumentou de novo os casos, porque a gente tirou a máscara e começou a passar subtipos, que aí tem que incluir esses nas vacinas. É assim que funciona. Rapidamente, tá, gente? Porque é igual a vacina da gripe. Todo ano tem vacina da gripe, mas não é a mesma. Porque tem vigilância de gripe. Então, tem uma quantidade de pessoas que é tirado o material e identificado qual é o vírus da gripe daquele ano. E aí bota na vacina desse ano aquele que está aparecendo mais. E aí a gente vai todo ano. É assim que funciona a ciência. Séria, ciência comprometida. Mas deixa eu voltar para o trabalho e... Alguém pediu a palavra. Diga. Bom dia. Voltando ao lado mais figurativo da lagoa, o que a gente mais vê são as rãs de uma lagoa, Sim. Não com a rã do mar, mas a rã de outra lagoa. Aí fica a lagoa com lagoa acreditando no seu universo. Sim. Muitas vezes, aí que o embate. Sim. Muitas vezes, voltando à pergunta aqui da colega, onde o limite da sabedoria do interiorano, do rapaz mais simples, caberia aí em relação a essa lagoa? Será que a sabedoria de calar e ouvir e aceitar e não seria uma sabedoria, de certa forma, evolutiva, mais evolutiva do que o embate das lagoas? Eu não entendi sua pergunta, não. Desculpe. A simplicidade do rapaz menos educado, de calar... Intelectualmente, você fala. É. De conhecimento, não é nem intelectual. Eu não quero falar intelectual porque o intelecto é do espírito. É de conhecimento dele. De estudo. Isso. Que não alisou banco de escola, faculdade, essas coisas. Isso. E que tem uma sabedoria. Isso. Será que a forma dele ter escolhido isso e de se viver melhor não seria também uma forma de ele ter a lagoa dele, o mar dele, da forma dele? Sim, todos nós temos a nossa lagoa. Não tem como a gente escapar disso, tá? Todos nós. Por quê? Porque a gente cresce num caldo cultural, a gente vai criando o nosso axiograma, que é o nosso conjunto de verdades e valores, a partir daquilo que a gente vivenciou, mas também daquilo que a gente trouxe da encarnação passada, a gente não pode esquecer. Então, existem espíritos que estão, do ponto de vista da sociedade, vivendo de maneira simples,
mas que são donos de uma grande sabedoria que adquiriram em encarnações passadas. A gente não pode esquecer esse aspecto também, né? Então, a gente não deve olhar para o outro, jamais, numa perspectiva do lugar que o espírito está ocupando nessa encarnação, porque você não sabe qual é o passado desse espírito. Então, talvez o CEO de uma empresa seja menos sábio do que o moço que fica lá na portaria. Né? Do porquê? Porque são espíritos, estão vivendo suas experiências. Então, a gente nunca deve julgar o outro pela roupagem física dessa encarnação. Tudo bem até aí? Vamos lá, eu não saí do primeiro slide, vocês são ótimos. Só essa definição de trabalho. O trabalho é a ação transformadora do homem sobre a natureza, modifica também a maneira de pensar, agir e sentir, de modo que nunca permanecemos os mesmos ao fim de uma atividade, qualquer que ela seja. É nesse sentido que dizemos que, pelo trabalho, o homem se autoproduz ao mesmo tempo em que produz a própria cultura. Eu acho essa definição bem completa sobre trabalho. Primeiro, porque desconstrói a percepção de trabalho como algo relacionado com a nossa vida laboral apenas, com aquilo que eu exerço para minha subsistência. Então, o trabalho é qualquer atividade, e isso condiz com aquilo que está no Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam sobre trabalho. Qualquer atividade útil. E isso é muito importante, inclusive atividades não materiais. Atividades intelectuais também é trabalho. Então, é importante isso, primeiro, porque como as pessoas se sentem quando não têm um trabalho formal, como elas se sentem, como a autoestima delas fica baixa, e como a gente desvaloriza aquilo que não está dentro desse enquadre formal. O outro aspecto disso é as pessoas têm muita dificuldade para sair da vida laboral, para fazer o fechamento da vida laboral. Por quê? Porque ocupava um lugar, e aí, quando se aposenta, é como se não tivesse mais valor, não tivesse mais importância, principalmente os homens. Os homens sofrem mais com isso do que as mulheres. Mas é um sofrimento para todos, porque você está num lugar social, no status, e aí você sai desse status. Então, encarar o trabalho como uma atividade, seja ela qual for, independente de se o propósito é remuneração ou não, encarar uma atividade, inclusive de lazer, como trabalho também, é importante para mudar o nosso entendimento a respeito do conceito de trabalho. Claro que, se a gente fosse falar aqui especificamente dos conceitos de trabalho, a gente ia ficar a manhã inteira, porque a gente pode definir trabalho sobre vários aspectos, filosófico, psicológico, social, e até físico, trabalho na física, né? Trabalho na física é uma outra coisa completamente diferente. Se a gente for ver os diversos filósofos, cada um vai trazendo a sua definição de trabalho. Mas aqui, o que eu acho importante aqui é a reflexão em torno da desconstrução de trabalho, para a gente não pensar trabalho é carteira assinada, ponto batido, não é? Salário no fim do mês. Não é só isso. Quando você está na sua casa realizando alguma atividade que não tem, ou num trabalho voluntário, é trabalho, tudo é trabalho, qualquer atividade útil. Se você está pintando, desenhando, que isso é uma coisa que no Brasil é tão desvalorizado, exatamente porque todas as coisas manuais, os artistas, né, as pessoas fazem as coisas, e aí, mas custa tudo isso? Ninguém quer pagar, quer que dê de graça, inclusive, né? Por quê? Porque o trabalho manual não é valorizado. É como se fosse menor essa atividade. Porque isso tem uma raiz na nossa história escravocrata. Porque o trabalho manual era quem fazia eram os escravos. Então, isso criou um sentimento, né, de que isso é menor, de diminuir as pessoas. A gente vê em países como, por exemplo, vou falar da Suíça porque eu morei lá um tempo fazendo doutorado, então eu conheço o dia a dia e tal, a coisa mais do que eu de ouvir falar. Os trabalhos manuais são muito valorizados. Teve uma amiga minha que chegou lá e foi comprar
tinha uma pessoa, no final de semana, eles fazem muito nas praças, nas feiras, vendendo coisas. E aí ela fez assim, eu vou comprar para ajudar. E a pessoa disse assim, me ajudar não. Isso é meu trabalho. Como assim? Aqui a gente faz, eu vou comprar para ajudar. Isso denota a nossa desvalorização de algo que a pessoa bota a sua alma. Porque ali tem uma expressão da subjetividade da pessoa. Percebe como, se a gente não parar para refletir, a gente vai passando batido por essas coisas? Então, vamos lá. Então, o trabalho no ser humano primitivo era caçar, pescar, colher frutos para prover seu alimento e do grupo do qual pertencia. Ou seja, era a felicidade que nossa amiga ali falou, trouxe essa questão tão interessante para a gente refletir sobre a felicidade da ignorância. Então, aqui era o Éden. As pessoas viviam no Jardim do Éden. Tem um livro muito interessante para vocês lerem sobre isso, de um filósofo chamado Ken Wilber. Ele tem um livro chamado Éden, Queda ou Ascensão. É uma visão transpessoal da evolução humana. É maravilhoso esse livro, tem tradução, tem em português, porque ele tem muitas coisas que não tem em português, mas esse livro dele tem em português e é muito bom, muito, muito, muito. É um dos livros de cabeceira que eu uso, porque ele traz uma visão de todo o processo de evolução, desde o ser humano, quando levantou, saiu das árvores, desceu, se ergueu, como é que a consciência humana, como é que a estrutura da consciência humana, ela foi se desenvolvendo ao longo de toda essa história, ele vem até a época atual, nesse processo. É maravilhoso esse livro. Então, ele diz que essa felicidade do Éden, do Jardim do Éden, era a felicidade da ignorância. Então, não existia crise existencial, porque não se conhecia. Repete o nome do livro? Éden, queda ou ascensão? É uma pergunta. Éden, queda ou ascensão? Ele questiona se o mito da queda do ser humano do paraíso, se foi uma queda ou se foi uma ascensão. Se a gente saiu desse estado idílico de eu e a natureza somos uma coisa só, sem nenhum nível de consciência, para um nível de consciência. A partir do momento em que, no mito de Adão e Eva, o ser humano experimenta da árvore do conhecimento. Então, na hora que ele experimenta a árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal, não tem maçã nenhuma lá, na árvore do conhecimento, a gente passa a ter a crise existencial. Né? Vamos lá. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês do Livro dos Espíritos, saber quem leu. Quem leu o capítulo Lei do Trabalho do Livro dos Espíritos. Se não leu, vai ser reprovado agora. Voltar para a aula 1. Vamos lá. A necessidade do trabalho é uma lei natural. O que vocês acham? Yes ou no? Sim ou não? Sim? Todo mundo acha que sim? Alguém acha que não? Quem é que gosta de trabalhar aí? Depende. Eu gosto muito de trabalhar, eu sou uma workaholic, eu adoro, eu estou sempre fazendo 1000 coisas, porque eu sou hiperativa, estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, seja remunerado ou não remunerado. Estou até precisando diminuir, porque a idade chegou e eu já não aguento mais. O corpo não aguenta, a mente fica trabalhando a 1000 por hora, mas o corpo não quer ir, não quer acompanhar. Que eu sou uma vovozinha, afinal de contas, eu tenho que me compreender, eu sou uma vovó descompreendida. Então, mas depende do quê, né? Isso é uma outra coisa que a gente precisa refletir no século XXI sobre o trabalho. É o tempo que nós trabalhamos, o tempo, e o que nós fazemos, e como isso impacta na nossa saúde mental. Porque a gente passa muito tempo da nossa encarnação nos nossos trabalhos formais. E você passar 30 anos, agora 40, né, que é aqueles que se aposentaram, parabéns, aqueles que não, vai estar difícil chegar lá, a gente passar esses anos todos numa coisa que você não gosta, é um grande sofrimento, é um grande aprisionamento. Né? Como é que a gente muda essa relação? Como é que a gente pensa trabalhar menos? E aí os espíritos dizem uma coisa aqui que é muito interessante, vamos para frente, que é isso aqui, ó. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres.
Essa é a resposta dos espíritos, ou seja, eles não simplesmente dizem sim, eles chamam a atenção, e aí a gente pode trazer isso para o século XXI. Se eles disseram isso lá atrás, mas a gente pode trazer para o século XXI e se perguntar, por que nós trabalhamos tanto? Por que nós precisamos de tanto? Quais são as nossas verdadeiras necessidades? Quanto das nossas necessidades são inventadas para a gente comprar coisas? E como é que eu posso, então, me posicionar no mundo questionando isso? Questionando isso. Para que a gente precisa de tanta coisa? O que é que o ser humano realmente necessita para ser feliz? Se a gente fosse agora arrebatado para uma ilha deserta, o que realmente a gente levaria de importante? Não é? Tem um bocado de gente aí que levaria todos os seus celulares. Se bem que hoje não tem mais um bocado de celular, não, porque já inventaram aquele que bota um bocado de chip para disfarçar. Porque eu sempre achei meio esquizofrênico a pessoa ter um monte de celular. Mas eu sei que muitas pessoas era pela necessidade do tipo de trabalho, né? Eu sei disso. Mas, assim, o que realmente é necessário para que sejamos felizes? O que nós estamos fazendo com a nossa existência? Por que a gente necessita de tantas coisas? Essa necessidade, ela tem dois impactos. Primeiro, ela nos obriga, muitas vezes, a trabalhar de forma extenuante, sem tempo para pensar, sem tempo para refletir, sem tempo para ficar com as pessoas que a gente ama, sem tempo para fazer as coisas que a nossa alma vibra. Porque nós temos que preencher várias necessidades, e essas necessidades têm classe social. Ela tem uma hierarquia. Então, tem aquele que vive com salário mínimo, tem aquele que vive com mais um pouquinho, são várias camadas. Não é? Mas está todo mundo trabalhando muito, muitas horas, porque são muitas as necessidades inventadas, criadas, para que a gente possa consumir. E aí tem não só essa consequência de dano psíquico das pessoas, da saúde mental das pessoas, como também o dano ambiental. Porque como nós podemos ter um crescimento infinito, um crescimento econômico infinito, porque as empresas estão sempre correndo atrás de crescer mais, né? Não aumentou, as vendas aumentou, num planeta com recursos finitos. Vocês acham que essa matemática fecha? Os recursos do planeta Terra são finitos. Nossos recursos minerais, materiais. Até quando a gente vai poder produzir tudo isso? Até quando a gente vai entrar num colapso ambiental irreversível? Se a gente continua consumindo, jogando fora e consumindo e mais e mais. Esse não está bom, não, vamos trocar pelo outro mais novo, mais. Vamos fazer mais via para passar mais carro, ao invés de plantar mais árvores. De fazer mais parques, mais jardins, lugares para a gente sentar, porque o contato com a natureza é extremamente saudável para o ser humano. A gente faz mais. Por mim, fechava todas as fábricas de carro pelos próximos 50 anos. E a gente ficava usando só o que tem, e reformando, e melhorava o sistema de transporte coletivo. Para a gente andar de trem, andar sobre veículos leves, que produzissem menos poluição, né? A gente acabar com os engarrafamentos, que a gente não aguenta mais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não aguento mais andar em Salvador, porque está difícil, está demais, né? A gente perde muitas horas da vida nos engarrafamentos. Não pode ir e não anda, né? Você leva um trajeto de 15 minutos, você faz 40, 1 hora, às vezes até 1h30, dependendo do horário. Então, vejam como a gente precisa traduzir isso para o nosso século. Então, o que é que nós podemos fazer? Qual é o meu posicionamento diante do mundo? Quais são as escolhas que eu faço diante dessa realidade? Deve-se entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Eu não vou nem demorar nesse, porque a gente já respondeu. Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Vamos lá. Limite. Vamos lá. Vamos falar de previdência social agora. Vamos falar de lei trabalhista, né? Limite do trabalho e repouso. Uma vez que eu
porque o repouso é uma necessidade após o trabalho, não é ele uma lei natural? O que é que os espíritos respondem? O que é que vocês acham? Sim. Sem dúvida, eles são mais enfáticos ainda, né? O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve se elevar acima da matéria. Olha que resposta que condiz com o que eu estava acabando de falar com vocês. Se a gente só trabalha, a gente não deixa tempo livre para a reflexão. A gente não deixa tempo livre para o exercício do intelecto. Como foi que o ser humano desenvolveu o seu intelecto lá atrás? Quando nós descobrimos a agricultura, que foram as mulheres que descobriram a agricultura, segundo os antropólogos, viu? Através da observação, né, das sementes que cresciam e davam o fruto, as coisas de novo. A partir da descoberta da agricultura, os seres humanos, e seguida a pecuária, os seres humanos passaram a ter excedente relacionado com alimento, disponibilidade de alimentos, proteínas. Essas proteínas foram fundamentais na estruturação do corpo físico e na melhoria da estrutura cerebral, na criação dos neurônios. No início, lá atrás, nosso cérebrozinho pesava 500 gramas, hoje pesa 1,5 kg, 1,3 kg a 1,5 kg. Então, tudo isso foi graças à descoberta da agricultura. Os seres humanos não se tornaram gregários, e como tinha disponibilidade de alimento, tinha tempo livre para pensar. E aí foram criados calendários, criados escrita, moeda, enfim, toda uma organização social, além do aumento populacional, porque passamos a viver mais. Então, os primeiros hominídeos viviam em torno de 18 anos. E viviam em grupamentos de 18, 20, 25 pessoas. Quando a gente descobre a agricultura, essa população dá um salto, a longevidade ela aumenta, e aí nós chegamos na Idade Antiga, no início da Idade Antiga, já com cidades e estados com 10 mil habitantes. O salto qualitativo que foi dado por causa da descoberta da agricultura e dos seres humanos se tornarem gregários e do tempo disponível para pensar. E hoje a gente fica feito doido, correndo, a gente encontra as pessoas, e aí fulano, como vai? Estou aqui no corre-corre. Não é assim que as pessoas, estou no corre-corre. A gente não tem tempo para sentar com um amigo para tomar um café, para apreciar um pôr do sol. E uma pesquisadora americana, ela fez um trabalho de perguntar às pessoas em estado terminal quais os arrependimentos da vida. E o que apareceu em primeiro lugar foi: eu deveria ter ficado mais tempo com as pessoas que eu amo. O segundo foi: eu deveria ter trabalhado menos. Porque a gente trabalha demais e deixa de apreciar essas coisas que são tão caras, que são tão importantes para a gente. Então, refletir sobre quais são as minhas verdadeiras necessidades, até que ponto eu estou indo na leva de que eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, e até que ponto eu estou sendo fiel a mim mesmo, a minha natureza, aquilo que eu estou de fato e de verdade querendo para mim, aquilo que me faz sentir feliz, que me faz sentir bem. Vamos lá. O que é pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores o excesso de trabalho? Vamos trazer para a nossa realidade, né? Da precarização dos vínculos e das horas extenuantes de trabalho das pessoas para conseguirem manter o pão de cada dia, para conseguirem dar de subsistência de suas famílias. A precarização dos vínculos nos últimos anos no Brasil foi impressionante, impressionante. Então, a gente conhece pessoas, eu sempre que pego um Uber e tal, eu vou conversando com as pessoas, é uma realidade, né, de pessoas que estão se matando o dia todo, de noite vão para a faculdade, ou o dia todo, de manhã, de noite, trabalhando, se expondo a vários riscos e trabalhando horas extenuantes, sem nenhum tipo de garantia, porque são pessoas que trabalham como se fosse para si, mas, na verdade, não é. É uma enganação que trabalham para si. É uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, porque transgride a lei de Deus. Vamos lá, ainda. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Ó, a previdência aí aparecendo. Sim,
pois está obrigado ao trabalho apenas na proporção de suas forças. E agora vem a cereja do bolo. Que recursos utilizará o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver e que não tem condições? Tudo isso e muito mais vocês encontram no capítulo Lei do Trabalho do Livro dos Espíritos. Nada aí é meu, foram os Kardec que perguntou e os espíritos que responderam. E tem outras perguntas também, é que eu selecionei algumas que eu achei mais interessantes. Mas, por favor, leiam o capítulo todo para vocês verem. Olha só, né? O que é que os espíritos respondem? O forte deve trabalhar para o fraco. Na ausência de uma família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Isso é previdência. É quando a pessoa envelhece, não tem mais forças para trabalhar, ela precisa ser amparada por políticas públicas, por leis que regem a sociedade, para que ela não passe necessidade. Eu não sei se essa é a nossa realidade. Aí vocês refletem sobre como é que isso funciona e o que é que os espíritos responderam. Eu acho lindo isso. O forte deve amparar o fraco. Eu acho isso belíssimo. Teve uma certa vez que eu estava dando uma aula para os meninos da medicina lá da Baiana, e eu dava aulas de saúde coletiva, e eu falava de previdência social, e eu passava um filme para eles, de Michael Moore, chamado SOS Saúde. E ele fazia uma comparação entre os sistemas de saúde norte-americano, canadense, francês, inglês e cubano. E fazia esse comparativo, porque o sistema de saúde norte-americano é um horror, né? Para quem não... Inclusive, as pessoas têm até dificuldade para acessar os planos de saúde, porque eles têm uma série de critérios de pré-seleção para você entrar. É alto, é magro, é baixo, tem isso, tem aquilo, e você não consegue nem pagar o plano de saúde, e não tem sistema público de saúde como nós temos aqui. Não tem SUS, lá não tem SUS. Todo mundo quer trabalhar para poder ter amparo. Amparo, porque quando a pessoa trabalha lá, carteira e tal, o que não vale para os imigrantes, que vivem numa situação bastante precária, porque, né, mas são imigrantes do mundo inteiro que vão para lá em busca, porque nos seus lugares está pior ainda, e as pessoas vão em busca de coisas melhores. Mas o sistema de saúde deles é bastante complicado. Então, ele faz essa comparação. Mas aí, o canadense, falou que tem um dos melhores sistemas públicos de saúde, os canadenses. Inclusive, o Programa de Saúde da Família foi inspirado pelos canadenses. A maior parte lá dos serviços de saúde é PSF, então as pessoas são agregadas de acordo com onde moram, tem o posto de saúde, tem seu médico, que aí encaminha essa pessoa para as outras especialidades, quando necessário, os exames e tal. É bem legal, é muito bom o sistema deles. E aí ele falou, né? O diretor pergunta para ele sobre isso, e dizer assim, mas, poxa, quem tem mais paga mais, e vai amparar aquele que tem menos, a ele, mas não é essa a lei de sociedade? Não é assim que nós devemos viver? Quem tem mais dá mais, quem tem menos, dá menos. Essa chama equidade. Equidade. E é assim que a gente deve fazer. É assim que a gente deve buscar compreender uma sociedade baseada na ética cristã. Que é uma sociedade da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, do compartilhamento. Do compartilhamento. Essa é a proposta que está no Livro dos Espíritos, e essa é a proposta da ética de Jesus. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes e divide por todo mundo, ele está ensinando a mesma coisa, compartilhar. Né? Quando ele diz ao moço rico, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, ele está ensinando distribuição de renda, compartilhamento, né? Para que ninguém viva no desamparo. A ideia é essa. Né? Ninguém viva no desamparo. Por que existem seres humanos que, nesse exato momento, estão morrendo de fome no mundo? A Terra tem condição de produzir para alimentar todos os seus filhos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por que existem seres humanos morando embaixo da ponte? Por que existem seres humanos sem acesso à saúde? Por que existem seres humanos sem acesso à água? Por que existem seres humanos, nesse exato momento, no Brasil e no mundo, passando fome? Por quê? Por que nós não podemos construir uma sociedade na qual ninguém precise da caridade material do outro? Da caridade material, porque a caridade moral a gente precisa sempre, né?
Mas a caridade material, ela não deveria existir. Todo mundo deveria poder viver dignamente nesse compartilhamento de riquezas. E quando eu falo riqueza, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando das riquezas que o planeta Terra tem e que poderia todo mundo se alimentar e viver e morar e estar abrigado, né? Diga. Eu sou professora, trabalho na escola municipal e normalmente na hora de servir a merenda eu fico na fila com os alunos. Sim, sim. Aí você me disse por que exatamente nesse momento tem gente passando fome. Aí eu te digo, se você vê o desperdício da alimentação numa escola, aí você vai saber por quê. Se você for na Ceasa, dia de segunda, quarta e sexta, você vai ver a quantidade de alimento que é jogado fora. Feijão, ou tomate, pimentão, batatinha, cenoura. Então, a quantidade de pessoas passando fome é exatamente pela falta de educação, de que a sociedade prepara essas pessoas. O desperdício é demais. Jogar fora muita comida. Esse é um outro aspecto. É um outro aspecto. É incrível. Esse é um outro aspecto. Vê, tem dia que eu quase choro de ver, saber que tem lá fora crianças com fome e os de lá estão jogando um tonel de comida fora. Esse é um outro aspecto, né? Porque a fome no mundo ela tem diversas raízes. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, que fala sobre a fome no Brasil, chama A Geografia da Fome, em que ele vai trazendo quais são as raízes, né? Porque a questão da educação já está num outro ponto, que é a educação que todos nós precisamos, porque a gente desperdiça, de fato, muita comida. Mas existe uma outra gênese, uma raiz que alimenta a fome no mundo, que não tem a ver com o desperdício, tem a ver com a carência mesmo. Não tem a ver com ter o alimento e jogar fora, tem a ver com não ter. E isso é uma realidade em muitos lugares, no Brasil e no mundo, né? No mundo inteiro. A gente vê as pessoas catando coisas para comer porque não tem. A minha reflexão é, por que nós vivemos assim? Por que nós não podemos construir uma sociedade na qual ninguém passe fome? Né? É possível isso, é possível. Existem vários países em que não existe a necessidade alimentar das pessoas. Vários lugares. Então, é possível que a gente construa isso aqui também, sem dúvida. Vamos lá, vamos para frente. Qual a relação entre trabalho e evolução espiritual? Alguém quer falar? Qual a relação entre trabalho e evolução espiritual? Vamos lá. Aí eu tirei do livro Conhecendo o Espiritismo, que vocês também têm. Então, por favor, leiam o capítulo do livro Conhecendo o Espiritismo e o capítulo Lei do Trabalho e Lei do Progresso no Livro dos Espíritos, para complementar essa conversa nossa aqui, porque lá existem outras perguntas, outros questionamentos. Tem algumas perguntas aí de Lei do Progresso também, mas talvez não dê para passar todas, por conta do nosso tempo. Qual é o horário que eu tenho que entregar a turma? 11h50. Tá. A evolução se processa pelo trabalho que o ser humano exerce durante suas sucessivas encarnações, as quais lhe acrescentam experiências importantes para a aquisição do conhecimento das leis de Deus. Defina trabalho na perspectiva espiritual. Ou seja, nós podemos e devemos ter um olhar espiritual para todos os acontecimentos humanos. Nós não podemos esquecer que o mundo dos espíritos é aqui, porque a gente fica numa perspectiva que o mundo dos espíritos é um lugar que a gente vai depois de desencarnar. Mas se eu sou espírito, você é espírito, todos somos espíritos e a vida é um contínuo, o mundo dos espíritos é aqui. Então eu não posso ficar esperando ir para um lugar para ter a compreensão desse olhar espiritual, inclusive sobre o trabalho. Vamos lá. Trabalho é toda atividade útil e, através dele, o ser humano realiza o seu crescimento espiritual e também intelectual. Tá? Eu acho que tem outra pergunta aí que fala isso. Além de se constituir uma necessidade, o que mais o trabalho pode significar? É aqui. É um meio de desenvolver a própria inteligência do ser humano. É também a forma dele participar da obra de Deus. Ou seja, nós somos co-criadores. A ação antrópica, a ação humana, cria também.
nós criamos desde coisas simples, básicas, ferramentas, instrumentos, a foguetes, né, a satélites. Nós somos co-criadores. Através da manipulação da matéria. Nós criamos também. Então, nós acrescentamos a nossa capacidade criadora, criativa, no mundo. Eu só acho que nós deveríamos construir coisas mais bonitas, mais próximas da natureza, porque Deus criou um mundo tão lindo, tão maravilhoso, e às vezes a gente constrói umas coisas tão assim feias, né? Então eu sou uma pessoa a favor da beleza, do verde, das flores. Uma das coisas que mais me encantava quando eu morei fora foi os parques, os jardins, como eu amava sair, principalmente quando eu peguei o verão, que só anoitecia lá para 8, 9 da noite, e eu saía às 17 da universidade, e eu pegava meu ônibus, meu metrô, e eu morava no anexo de um hospital ortopédico que recebia estudantes. Então eu morava num apartamentozinho, na verdade um kitnetzinho, com banheiro e cozinha coletivas, num prédiozinho no jardim desse hospital. E eu me inspirei muito, eu escrevi muitos poemas, porque era muita beleza, é tudo muito lindo, cuidado, muitas flores, muitas cores. E eu acho que a gente peca muito, os nossos lugares, e principalmente quando se constrói lugares para as pessoas que estão na base da pirâmide. Faz a obra e mete uma quadra seca lá. Botou uma quadra, fiz uma área de lazer, é uma quadra. Não tem uma árvore, não tem, né? Não tem nada, não tem um jardim, não tem flores, e isso faz tanto bem para a gente. Você chegar, sentar num jardim, ouvir um passarinho cantando, né? Sentir a brisa, sentar embaixo da sombra de uma árvore, isso revigora as pessoas, isso melhora as pessoas, isso faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas, mais equilibradas. Então, nós precisamos espalhar mais beleza no mundo, né? Vamos lá. Existe trabalho nos mundos mais adiantados? Você que estava aí querendo descansar depois de desencarnar. Eu não gostei muito dessa notícia, não. Pô, espera aí, a gente vai... Estou brincando. Eu fui da Igreja Católica na minha adolescência, 14 anos, 15, por aí mais ou menos, né? Eu entrei em crise depois. Eu era assim, eu ia para a missa todo domingo, era a missa dos jovens, ali na igreja de Santana, igreja de Padre Luna. Eu morava ali no Desterro, perto do convento, num prédiozinho que tinha ali, em frente, e eu ia todo domingo para a missa dos jovens. Eu cantava no coral, pasme, eu cantava, viu? Ainda bem que era no coral, eu ficava bem atrás, assim, do microfone. Eu cantava no coral, eu fazia missão de férias, viajava para a cidade do interior fazendo atividades. A gente toda terça fazia estudo do Evangelho na casa do padre, tinha uma área que a gente se reunia, os jovens, né? Fazia encontro de jovens, chamava caminhada, né? Participei de vários encontros aqui no CLT, Centro de Treinamento de Líderes aqui de Itapuã. Mas depois eu entrei em crise, exatamente pela questão do paraíso, que eu pensava assim, eu vou morrer, vou para o paraíso, vou ficar lá pela eternidade fazendo o quê? Vestida assim, com a roupa branca, dançando e cheirando as flores, o que eu vou fazer? Isso me incomodava muito, né? Quando eu comecei a estudar espiritismo, que foi assim, os espíritos que me trouxeram, porque na minha família não tinha ninguém espírita, minha mãe católica, e apareceu lá em casa um livro, que eu não sei se materializou lá, não me pergunte quem levou, como foi que aquele livro apareceu lá. Eu sei que apareceu um livro, que foi o primeiro livro espírita que eu li, que foi o livro O Amor Venceu, psicografia de Zíbia, pelo espírito Lúcius. Foi o primeiro, O Amor Venceu, né? Quando ela ainda escrevia bem, depois os livros dela eu larguei, porque ficou tudo muito, realmente, piegas. Mas esse livro, inclusive, tem uma linguagem completamente diferente, se você for né? E aquilo me impactou muito, e aí eu comecei a procurar um centro espírita para ir. Aí uma amiga odontóloga me levou ao Joana de Ângeles, que ainda era um barracão, isso aqui nem sonhava existir, e lá fui eu, e aqui estou eu há mais de 25 anos. Né? Porque eu acho muito mais interessante a proposta
de continuar estudando, continuar me desenvolvendo, continuar crescendo e continuar trabalhando, né? Então, essa proposta me atrai. A proposta de ficar planando no paraíso, vestida de branco, cheirando as flores, não quero. Obrigada. Então, nos mundos mais adiantados, os espíritos também trabalham e sempre de acordo com suas necessidades. Quanto mais grosseiras sejam elas, mais material é o trabalho que executam. Não há ociosidade no universo, nem existe paraíso de inatividade. Que bom, né? Agora, a lei do progresso. Eu também trouxe algumas perguntas do livro dos Espíritos. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quanto num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? A gente já falou sobre isso, quando a nossa amiga ali trouxe a simplicidade, a nossa amiga ali também falou, que eu falei que é a felicidade da ignorância. Olha o que é que os espíritos dizem. Que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. À medida em que a gente vai, como a evolução é uma lei de Deus, nós vamos sair desse estado idílico da ignorância, da felicidade da ignorância, e vamos encontrar a felicidade consciente, que é a felicidade de existir no seio da criação divina, mas apropriados da nossa natureza e da nossa condição de sermos espíritos imortais e princípio inteligente do universo. Então, nós estamos, é como se existisse um processo no qual você está ainda na jardim de infância. Jardim de infância agora revelou minha idade, né? Não existe, não é mais jardim de infância. Jardim de infância é no meu tempo. Hoje em dia é, como é que chama? Ensino infantil, educação infantil, né? Aí depois você vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, para depois para o ensino médio, para depois para a universidade. O processo é esse. Então, o conhecimento que uma criança que está na educação infantil tem, em potencial, a capacidade de assimilar quem está na universidade, mas o que conhece ainda é aquela realidade. A sua capacidade de ler o mundo é a partir daquela daquele nível de entendimento e de conhecimento. E as dificuldades, os desafios e as benéfices também são correspondentes, porque cada fase tem seus desafios. Cada fase tem seus aspectos de desafios e suas benéfices. Vamos lá. Oi, desculpa, acho que eu passei. Qual a causa das desigualdades sociais? Olha a resposta dos espíritos. São resultantes do estágio primário de evolução em que ainda se encontra a humanidade. Então, como é que nós vamos resolver as desigualdades sociais? A partir da evolução. Então, quem é que tem que resolver os problemas da desigualdade social, que não é uma lei natural? Nós. Nós criamos assim, e nós vamos ter que usar a nossa inteligência e a nossa capacidade de empatia, de fraternidade, de amorosidade para resolvermos a bagunça que nós mesmos criamos. Porque você tem que se perguntar assim, que mundo é que eu quero encontrar quando eu voltar, quando eu reencarnar? Eu quero encontrar o quê aqui? Nós devemos trabalhar incessantemente pela construção desse mundo que a gente quer. Pode o homem retroagir para o estado da natureza? Não, não existe como você retroagir. A outra pergunta, a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Querem mais? Esse também é muito interessante. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha ao recuo? Essa é uma coisa que se fala muito. As pessoas dizem assim, a humanidade hoje está horrível, porque não era assim. Eu sinto muito informar vocês, mas sempre foi. Se a gente for estudar
a história da humanidade, nós vamos ver perversidades ao longo da história da nossa evolução. De toda ordem, de todo tipo. Hein? Uhum. Exatamente, nem sabia às vezes, né? E hoje, então o retrovisor é bom para a gente aprender com a história, com o passado, mas a gente está no nosso melhor momento, pasmem. Já fomos piores, imaginem vocês, já fomos piores. Há pouco mais de 134 anos, aqui nessa cidade, Salvador, Bahia, se vendiam seres humanos ali no Pelourinho. Se açoitavam seres humanos ali no Pelourinho. Se separava mães e filhos para vender ali no Pelourinho. E o que é que a sociedade naquela época fazia? Aplaudia. Aplaudia. Como é que nós estamos piores? Hoje, as pessoas se revoltam. A questão ambiental. Há alguns anos atrás, ninguém falava disso. Parecia que os recursos da terra eram infindáveis. Ninguém falava em economizar água, ninguém falava em ser ecologicamente correto, em comprar produtos recicláveis. Ninguém falava nisso. Na minha época, na escola, ninguém falava disso. Era total. Hoje, qualquer pessoa sabe disso. A gente ainda não avançou aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia, aqui em Salvador. É muito acanhado ainda o movimento de reciclagem. É muito essa questão ambiental. Né? Quando eu morava na Suíça, todos os prédios no subterrâneo tem as máquinas de lavar e de secar, né? E tem as caixinhas lá para você colocar o seu material, latinha, não sei o quê, plástico, papel, todo mundo faz isso. Na porta de todos os supermercados também tem. Então é fácil você descartar, aqui não. Aqui você fica juntando as coisas e fica depois correndo atrás de onde é que você vai colocar, porque não tem essa facilidade de você chegar no supermercado, chegar na farmácia, chegar em qualquer ponto, tem lá, você vai lá e coloca e vai embora para o seu trabalho, para as suas coisas. Aqui não. Aqui é difícil. Lá no meu condomínio diz que tem reciclagem. Aí eu separo tudo bonitinho, lavo. Aí eu entrego a pessoa que vem buscar. Eu digo, esse aqui é reciclável. Ela, tá bom, joga tudo no saco. Eu duvido que ela faça qualquer tipo de separação quando chega lá embaixo. Não tem. Então, o nível de consciência ainda é aquém. Mas ainda assim, se tem várias organizações de defesa dos animais, de defesa, né? A questão da pluralidade das pessoas, da diversidade, seja a diversidade sexual, a questão do combate ao racismo, ao machismo, tudo isso são coisas que foram, ao longo do tempo, sendo trazidas e que sempre existiram e que não era nem falado. Então, para mim, falar sobre essas coisas, nunca se buscou tanta espiritualidade quanto hoje. Então, para mim, nós estamos no nosso melhor momento. Eu sou otimista em relação à humanidade. Mas nós precisamos reconhecer as nossas mazelas para podermos avançar. Então, a gente não tem que ficar achando que avanço intelectual é avanço ético. Eu não gosto de falar moral, porque moral... Quando alguém fala assim, moral, eu sinto cheiro de naftalina, sabe? De coisa antiga. Né? Porque a moral e os bons costumes da família, eu fico meio rançosa disso, porque tem muita hipocrisia e sempre teve nessa história. Né? A conduta ética, eu acho que porque a ética é algo que é transversal. A moral ela vai mudando, né? De acordo com a sociedade, de acordo com os avanços. Existiam coisas que eram tabu há 100 anos atrás, o que hoje é totalmente naturalizada. Então, por isso que eu não gosto de me referir à moral, mas no Livro dos Espíritos, Kardec se refere constantemente à moral, mas eu leio como ética, tá? Ética. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Sim. O progresso fará que todos os povos... Essa aqui também é muito interessante. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. E os espíritos respondem que não, que uma só nação, não.
porque existem, ao respeito à diversidade, existem culturas diferentes, costumes diferentes, climas diferentes, e isso deve ser respeitado. Mas que sim, que nós podemos viver de forma fraternal entre todos os povos. Porque todas as guerras entre os povos têm como objetivo o poder. Por mais que se explique, porque é por isso, porque está combatendo não sei o que, está combatendo. Quando você vai na essência, se você sair e ler por trás e começar a estudar as razões, a gênese de todas, do passado e do presente, o projeto é projeto de poder. Poder econômico, poder, né, de mercado, para avançar mais, para combater o outro e ficar com a fatia do mercado só para si. Nunca é por um propósito altruísta, não acreditem. Não é nunca, jamais por um propósito altruísta. Porque nenhuma construção altruísta pode vir de guerra, da destruição de pessoas, porque quem mais sofre nas guerras é quem não tem nada a ver com isso. É quem menos vai se beneficiar com aquele processo ali. Porque quem vai se beneficiar nem lá está. Está nas suas ilhas, nos seus paraísos, nas suas mansões, apertando os botõezinhos e fazendo tramas, né? E infiltrando pessoas e insuflando insurgentes contra governo, governo contra insurgente, e fazendo e vendendo arma para ambos, para depois ficar com os espólios da guerra. É isso, a guerra sempre é isso, eu digo sem medo de errar. Pode estudar qualquer uma quando você se aprofunda, embora exista uma máquina de propaganda que pega na nossa infância ainda, no sentido de uma leitura de mundo dicotômica, maniqueísta, que tem os bons e os maus, né? É tão infantil isso. Tem os bons de um lado, o mal do outro, e aí o bem vai combater o mal. Eu quero dizer para vocês que o bem e o mal dançam ciranda no coração de todo homem e de toda mulher. Então não existe como separar, e que existem pessoas boas e más em todos os ambientes, em todos os lugares, não importa a cor, raça, credo, nem ideologia política. Mas quando a pessoa se apropria, não, eu estou aqui porque o bem está do lado de cá e o mal está do lado de lá, caiu numa dicotomia que radicaliza, caiu numa dicotomia que quer destruir o outro. Quando a gente entende que o bem e o mal está presente, a gente aprende a separar o joio do trigo em qualquer ambiente. Que essa é a proposta. Vamos separar o joio do trigo. Porque senão a gente cai no preconceito, que é, quer ver, a visão reducionista do mundo é terrível, que é assim, se um negro rouba, todo negro é ladrão. O preconceito é esse. Eu estou dando um exemplo bem radical para vocês entenderem como todo o quê? Todo o quê? Tatuado é marginal. Perfeito. Perfeito. Né? Todo desempregado, com licença da palavra, peço perdão a vocês e aos espíritos, todo desempregado é vagabundo. Não é? Todo surfista é intelectualmente deficiente. Todo homem trai. Toda mulher interesseira. Existe mulher interesseira, existe homem que trai, existe tatuado com déficit intelectual, existe desempregado que é vagabundo. Sim. Mas todos, não. Então, a gente parte de uma premissa verdadeira e chega numa conclusão errada. Quando a gente quer uniformizar as coisas e a gente não quer usar a nossa capacidade de pensar, porque a gente quer um mundo que a gente fala para a criança, que a gente conta a historinha, que tem a bruxa malvada e tem a fada do bem, e a fada do bem vence a bruxa malvada. Isso só serve para a criança. Quando a gente cresce, a gente tem que entender que não é assim. Nós temos uma luta com a gente mesmo. Quem aqui pode dizer, como disse Jesus, aliás, no episódio da mulher adúltera, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem pode dizer aqui, de qualquer um, de mim e de vocês, que teve uma vida ilibada e que nunca fez mal a ninguém, ou pensou no mal de ninguém, ou agiu de forma equivocada, cometeu erros? Quem? Atire a primeira pedra. Não tem. Então, nós precisamos contextualizar as coisas. Não sejam precipitados, precipitadas
no julgamento do outro. Não sejam. Tentem compreender. Não quer dizer concordar, tá? Não quer dizer concordar. Todas as vezes que eu fico sabendo de algo, um crime hediondo, uma coisa horrível, eu não deixo de me chocar. Eu fico, meu Deus, como o ser humano faz isso? Mas aí eu faço o seguinte exercício. Eu fico me perguntando, que trama é essa? Que capítulo é esse dessa história que eu estou assistindo? Ou para criar empatia para com quem comete o crime, eu penso que essa pessoa foi uma criança, que foi um bebê, que foi uma criancinha. Eu começo a fazer contato com a humanidade daquele ser, porque é um ser humano, é um espírito. Todos aqueles que estão nesse momento lá no cárcere são espíritos em processo de evolução, são espíritos. Então, eu preciso pensar e ter esse olhar espiritual. Isso não significa não se indignar, isso não significa concordar, porque compreender e concordar são coisas diferentes. Eu posso compreender você totalmente e continuar discordando de você, da escolha que você fez. Porque quando a gente não faz isso, a gente monstrualiza o outro, a gente retira do outro a humanidade. E quando eu retiro do outro a humanidade, eu retiro de mim mesma a humanidade. Porque se alguém comete um crime hediondo e eu quero que essa pessoa seja espancada até a morte, eu estou tirando de mim também a humanidade que eu estou negando àquele ser. Então, que a justiça seja feita, que a pessoa seja tirada de circulação, que responda pelas leis humanas, porque pelas leis divinas com certeza vai responder, mas eu não posso me monstrualizar junto, eu não posso desumanizar o outro. É um ser humano, todo ser humano é digno de oportunidade de redenção. Por quê? Porque é um espírito em processo. Então, nós precisamos estar trabalhando sempre na perspectiva de oferecer ao outro possibilidade de redenção. Não quer dizer que a pessoa vai aproveitar ou não. Pelo menos nessa encarnação. É como os espíritos passam nas regiões umbralinas. Quando eles passam nas regiões umbralinas, eles não levam todo mundo, não. Eles passam na caravana, recolhendo aqueles que estão prontos para ir. Outros ainda não, precisam ficar lá mais um tempo. A gente precisa compreender que nós também aqui estamos com espíritos em diferentes níveis. E que pelo fato de alguns não segurarem na mão que é estendida, não quer dizer que a gente não deve estender a mão. A gente estende, a gente proporciona. Os cárceres não deveriam ser lugares de tortura e sofrimento, mas lugares de oportunidade de redenção. Porque a própria suspensão da liberdade já é, mas deveria ter estudo, trabalho, enfim, oportunidade, porque talvez muitos ali saíssem melhores do que o que entram, mas, em geral, do jeito que é, todos saem piores do que o que entraram. E é pior para todo mundo. É pior para todo mundo, porque nós vamos sofrer as consequências. Então, nós deveríamos lutar, né, para oferecer a essas pessoas a oportunidade de redenção. Está preso? Tá, vai cumprir sua pena? Vai, mas vamos... Que é uma coisa que os evangélicos fazem muito, entrar nas prisões, e os espíritas não fazem. Por quê? Por que nós não vamos às prisões explicar a imortalidade do espírito para aquelas pessoas? Nós deveríamos fazer isso. Por quê? Porque nós estaríamos oportunizando que aqueles espíritos pudessem entrar em contato com outra realidade que talvez eles nunca tenham ouvido falar. E talvez muitos segurassem na nossa mão. Outros não, outros iam. Dane-se, eu vou continuar aqui nessa vida porque ainda estão naquele nível e a gente tem que respeitar. O Ken Wilber, que é esse mesmo que eu indiquei o livro para vocês, ele tem vários livros sobre consciência e ele fala dos vários níveis que existem na Terra de pessoas. Ele vai dando cores, né, de acordo com a forma de ver o mundo. Mas ele tem uma frase que eu adoro, porque eu sou uma colecionadora de frases e de biografia. Eu adoro. Se quiser me dar um presente, me dê biografia das pessoas, porque eu gosto de saber a pessoa que pensou aquilo ali era quem, viveu como e tal. Eu adoro, eu fico com saco. É coisa de terapeuta, saber da vida dos outros. Então, eu gosto. E Ken Wilber tem e eu coleciono frases também, biografias e frases. Tem uma frase de Ken Wilber que ele diz assim, nesse livro, está nesse livro que eu indiquei para vocês essa frase. Ele diz assim: a evolução se dá por abraços, não por exclusão. Eu achei lindo, poético. A evolução se dá por abraços, não por exclusão. Existe uma hierarquia, nós devemos respeitar essa hierarquia, mas nós não podemos, ao mudar de nível, chutar a mão daqueles que estão tentando subir de nível. Nós devemos estender a mão para que
cada degrau da escada, um vai puxando o outro. Que esse é o processo de evolução. Vamos lá, né? Então, qual o principal elemento do progresso social? A educação. Nossa amiga ali, que é educadora, devem ter várias pessoas aqui, educação. Mas a educação no seu sentido mais amplo. A gente pensa em educação, apenas educação formal, né? Mas a educação que privilegia só o cognitivo, não, mas a educação que também vê o afetivo, que vê o domínio afetivo, a educação espiritual, né? A gente deveria ter essa percepção muito mais ampla de educação, porque nós vivemos na contemporaneidade, então, os paradoxos relacionados com o progresso, entre obrigação e espontaneidade, nós vivemos aprisionados entre as nossas obrigações e a nossa essência, o nosso eu, a nossa expressão, e o interesse próprio e o altruísmo, são situações que a gente vive, tá? E aí eu vou ler rapidinho aqui nesses minutos finais algumas propostas que eu faço na perspectiva de uma sociedade mais próxima daquilo que a gente deseja, que é a bondade e a gentileza. Bondade e gentileza na sociedade. Em primeiro lugar, educação, exercício diário de estar bem consigo mesmo, porque para você exercer a bondade e a gentileza, você deve sempre fazer a sua própria higiene mental diária, respeito aos espaços coletivos, respeito às leis de convivência social, atenção às suas atitudes, será que eu não estou incomodando os outros? Empatia, vale a pena determinados embates que a gente cria, tretas que a gente cria, será que vale a pena? Pergunte sempre isso. Encontre soluções coletivas para os problemas. Seja ativo, participe das questões sociais, preste atenção em quem você vota, principalmente sorria, faça pelo menos uma gentileza todos os dias e participe ativamente da vida social. Bondade e gentileza no ambiente de trabalho. Refaça o significado simbólico do trabalho para você. Exercer a designação pessoal no trabalho, porque a designação pessoal é para além da escolha profissional, é a sua essência se expressando naquilo que você faz. Vencer o egoísmo e a ambição desmedida, compreender que no ambiente de trabalho você encontra afetos e desafetos do passado, exercitar a criatividade sempre, ter um olhar espiritual para o ambiente de trabalho e atuação profissional, saber compartilhar conhecimentos, ser generoso, generosa e saber encerrar a vida laboral, que foi aquilo que eu falei. As pessoas precisam se preparar para sair de cena para ocupar outras cenas. E aqui, para a gente encerrar, e eu deixar um tempinho aí para vocês comentarem ou perguntarem alguma coisa, isso aqui é o que fala sobre o nosso lar. Que sociedade é essa que fala de progresso e de trabalho? Como é que uma colônia espiritual se organiza a partir das leis de Deus? A ascensão aos postos de poder acontece a partir de conquistas morais. Eu estou repetindo o que está escrito, mas leiam éticas, tá? Igualzinho aqui, né? Os postos são alcançados aqui pelo QI, quem indicou, né? Aqui e também pela classe social, né? Porque quando você pertence a uma classe social, você tem como estudar, como ficar... Tem gente que fica 2, 3 anos estudando para passar num concurso judiciário, por exemplo, isso elitiza o judiciário acaba perdendo o contato com as bases da pirâmide, porque só tem representação de uma determinada classe social, porque quem é pobre não consegue ficar esse tempo parado ou receber toda a formação desde o início, né? Nossas escolas públicas, infelizmente, deixam a desejar, que não deveriam. Então, a ascensão é pelas conquistas éticas. Como seria maravilhoso se as ascensões dos nossos postos de comando fossem pela ética. Seria maravilhoso. São 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Não há divisão de classes. Olha que coisa interessante. Não há divisão de classes. A hierarquia é sustentada pelos princípios do serviço e do amor. Está proibido falar em agradecimentos. As pessoas lá também têm um pacto de só pensar no bem para lá permanecerem. A autoridade se faz presente. Porém,
de forma clara e amorosa. Nas relações sociais, prevalece o respeito, a generosidade e a verdade. E ainda prevalece o amai-vos uns aos outros, a caridade como dever, se manifestando na prática como conversação amiga, gesto afetuoso, bondade recíproca, confiança mútua, compreensão e interesse fraternal. Aí não tem farnel, cesta básica, não sei o quê, tem nada disso. Veja que a caridade aí está no outro nível. E é essa caridade que nós precisamos encontrar aqui na Terra. Nós precisamos saciar as pessoas nas suas necessidades de se alimentarem, de se vestirem, de morarem, de terem acesso à saúde, para ofertarmos a ela o espiritual. Porque quem está de barriga vazia não vai ter paciência de escutar você falar no espiritual. Quem está cheio de boleto para pagar, para ser despejado, para ficar na rua, quem não tem a comida, o pão para levar para os filhos, vai ser difícil essa pessoa lhe escutar em relação ao espiritual. Mas aí, como isso não existe, o que existe é um outro nível de caridade, que é o que a gente deve buscar. É o amor ao bem que os espíritos falam no Livro dos Espíritos, a marca do planeta de regeneração. Então, queremos progredir? Queremos. Queremos que a Terra seja um planeta de regeneração? Queremos. Como vamos fazer isso? Como isso vai acontecer? Isso só vai acontecer a partir das mudanças individuais e coletivas. Então, nós precisamos fazer o planeta Terra ter uma sociedade muito mais próxima dessa proposta do que o que a gente tem. Senão, essa regeneração não chega, porque não é o planeta que regenera, são as pessoas. As pessoas. Então, é preciso que cada um mude. Por quê? Porque quando 50% mais um tiverem pensando no bem coletivo, isso aqui começa a mudar. A grande virada vai ser nesse 50% mais um. Então, você pode ser esse mais um, por favor, né? Esteja nessa grande corrente de transformação. Como é que a gente faz isso? Através das nossas escolhas, das nossas atitudes, da forma como eu lido com o mundo, das coisas que eu defendo, das minhas posições. É assim que a gente faz. Foi assim que Jesus fez o enfrentamento em uma época extremamente violenta e adversa também para ele. Ele se posicionou, e ele se posicionou contrário a dogmas e a leis hegemônicas, quando eu falo leis de relação social, não leis do papel, mas lei das relações sociais daquela época. Ele se contrapôs firmemente às ideias hegemônicas, porque se assim ele não tivesse feito, ele não teria sido assassinado. Ele foi julgado, preso e assassinado, porque se contrapôs àquilo que dominava o poder vigente da época. E assim é com muitas e muitas pessoas que se contrapõem ao poder vigente, né, no campo, nas cidades, nos sindicatos, enfim, todo esse processo das relações entre os seres humanos. E nós precisamos, então, fazer essa leitura espiritual para as coisas. Sairmos da visão dicotômica do mundo, de bonzinhos e mauzinhos aqui, de um lado, e querer ficar do lado do bem e da luz, e entender a nossa sombra e a nossa luz individual, e também a sombra e a luz coletiva, ao qual todos nós pertencemos. Porque o espírito puro que você é, já está em você. Ele não vem de outro lugar. A sua potencialidade, a sua potência está com você. Nós estamos aqui desdobrando através da aquisição das leis de Deus. Então, todas essas experiências humanas, por mais bizarras que possam nos parecer, por mais que possa parecer que existe um caos instalado, do caos nasce a ordem. Está lá na Gênesis. Né? A primeira parte, né? No princípio era o caos, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então não confundam toda essa trama complexa dos espíritos no seu processo de evolução individual e coletiva. Esse caos tem uma ordem, esse caos tem uma lei, tem um direcionamento. E todos nós estamos indo na mesma direção, embora cada um descrevendo a própria trajetória. Muito obrigada por vocês terem me ouvido.